Olá, a paz do Senhor. Bem-vindo de volta ao nosso curso sobre a autoridade da Bíblia. Eu sou Luís da Silva. Na nossa primeira lição, estabelecemos uma verdade fundamental. A Bíblia é Theopneustos, ou seja, soprada por Deus. Entendemos que sua origem divina, o que torna a palavra de Deus para nós. Hoje vamos dar um passo adiante. Se Deus soprou a sua palavra, Ele fez isso de uma única maneira? Claro que a resposta é não. E isso torna a Bíblia ainda mais fascinante. Deus, em sua finita criatividade, usou diferentes métodos e formas para se comunicar conosco através dos séculos. Nesta lição, vamos explorar os modelos ou tipos de inspiração. Por que isso é importante? Porque entender como Deus trabalhou nos ajuda a apreciar a riqueza e a complexidade da Bíblia. Vamos ver que, em alguns momentos, Deus ditou sua palavra diretamente, enquanto, em outros, Ele guiou a pesquisa de um historiador ou iluminou a canção de um poeta. Vamos descobrir juntos a beleza da multiforme sabedoria de Deus. O nosso texto guia para hoje aprofunda o que vimos na última aula. Ela está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. A palavra de Deus nos diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A chave aqui é a diversidade implícita. Homens falaram da parte de Deus. No plural, de diferentes maneiras, mas sempre com um único motor. Eles foram movidos pelo Espírito Santo. Vamos começar com o modelo mais direto e talvez mais raro de inspiração: o ditado. Houve momentos em que Deus falou palavra por palavra e o autor humano agiu como um secretário, registrando exatamente o que ouvia. O exemplo mais claro está nos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 31, versículo 18, lemos que as tábuas da lei foram escritas pelo dedo de Deus. Mais tarde, quando Moisés quebrou as primeiras tábuas, Deus o instruiu a preparar novas, e o Senhor mesmo escreveu nelas. Êxodo 34, versículo 1. Vemos isso também nos profetas. Deus frequentemente dizia a Jeremias: escreve num livro todas as palavras que te falei. Jeremias 30, versículo 2. E no livro de Apocalipse, João recebe a ordem repetida: escreve, pois, o que viste. Apocalipse 1, versículo 19. As cartas às 7 igrejas, no capítulo 2 e capítulo 3, são o ditado direto de Cristo. Este modelo nos mostra a soberania absoluta de Deus, que pode intervir e falar de forma direta e literal quando o seu propósito assim exige. Agora vamos ao modelo que descreve a maior parte da Bíblia. É o que os teólogos chamam de inspiração verbal plenária. Sei que o nome parece complicado, mas a ideia é simples. Verbal significa que a inspiração se estende às próprias palavras usadas, não apenas às ideias gerais. Cada palavra foi escolhida de forma precisa sob a guia do Espírito Santo. Jesus deu a entender isso em Mateus 5, versículo 18, quando disse que nenhum J ou um tio, as menores letras e traços do alfabeto hebraico, passariam da lei. Plenária significa completa ou total. A inspiração se aplica a toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse. Não apenas as partes que falam de salvação, mas também as narrativas históricas, as genealogias, as poesias e as profecias. Lembra do nosso texto de base? Toda a Escritura é inspirada por Deus. Este é o modelo do barco à vela, que mencionamos na primeira aula,
Deus guia o autor, o barco, usando seu estilo, vocabulário e personalidade, as características do barco, para que o resultado final, cada palavra escrita, seja exatamente o que Deus intencionou. É por isso que o Evangelho de Mateus soa diferente do de Lucas, e as cartas de Paulo têm um estilo diferente das de João. A autoria humana é real, mas a autoria divina é soberana. Deus também usou as experiências e os talentos humanos de forma poderosa. Chamamos isso de inspiração dinâmica ou iluminativa. Inspiração dinâmica, aqui, Deus guia o processo de pensamento e pesquisa do autor. O exemplo perfeito é Lucas. Em seu Evangelho, em Lucas capítulo 1, versículo 1, 4, ele não diz que recebeu um ditado, mas que fez uma acurada investigação de tudo para escrever em ordem. O Espírito Santo guiou sua pesquisa, sua seleção de factos e sua organização para produzir um relato perfeitamente verdadeiro e inspirado. Inspiração iluminativa, neste caso, Deus ilumina uma experiência ou um sentimento humano, elevando-o a uma verdade divina e universal. Pense no Salmo 23. Davi, a partir de sua experiência como pastor de ovelhas, escreve: "O Senhor é o meu pastor." O Espírito Santo ilumina essa experiência pessoal e a transforma na mais bela e confiável declaração sobre o cuidado de Deus por seu povo em todas as épocas. A dor de Jeremias em Lamentações, ou a sabedoria de Salomão em Provérbios, também são exemplos dessa iluminação divina sobre a experiência humana. É importante, por fim, mencionar uma teoria que devemos rejeitar, que é a inspiração parcial. Essa ideia diz que a Bíblia só é inspirada e sem erro em assuntos de fé e prática, mas que pode conter erros em história, geografia ou ciência. Essa visão é perigosa e contradiz o que a própria Bíblia ensina. Se não podemos confiar na Bíblia quando ela fala sobre a Batalha de Jericó, um fato histórico, como podemos confiar nela quando fala sobre a ressurreição de Cristo, que é um fato histórico e de fé? Jesus e os apóstolos trataram todas as partes do Antigo Testamento como historicamente verdadeiras e divinamente autoritativas. Portanto, afirmamos que a inspiração é plenária, ela cobre tudo o que a Bíblia afirma. O que essa variedade de modelos de inspiração nos ensina? Primeiro, nos ensina sobre a criatividade de Deus. Ele não está preso a uma única fórmula. Ele se relaciona conosco de maneiras diversas e ricas, e a Bíblia é um reflexo disso. Isso deve nos levar a adorá-lo por sua sabedoria. Segundo, nos ensina a valorizar cada parte da Bíblia. Uma genealogia que pode parecer seca foi tão inspirada quanto um salmo poético ou uma profecia dramática. Cada parte tem seu propósito no plano de Deus. Não devemos pular as partes chatas, mas pedir a Deus que nos mostre a verdade contidas ali. Terceiro, nos dá confiança na unidade da Bíblia. Apesar de ter sido escrita por cerca de 40 autores, em 3 continentes, em 3 línguas diferentes, ao longo de 1500 anos, a Bíblia conta com uma única história, a história da redenção de Deus através de Jesus Cristo. Essa unidade milagrosa só é possível porque, por trás dos muitos autores humanos, havia um único autor divino, o Espírito Santo. Hoje, vimos que Deus soprou sua palavra de muitas maneiras, às vezes ditando, outras vezes guiando a mente e as pesquisas dos autores e outras vezes iluminando as suas experiências mais profundas. Mas em todos os casos, o resultado é o mesmo, a palavra de Deus perfeita e verdadeira. O desafio para esta semana é, ao ler a Bíblia, tente identificar o estilo que está diante de você. Você está lendo uma narrativa histórica como em Reis, uma poesia como nos Salmos, um ensino doutrinário como em Romanos, uma profecia como em Apocalipse?
Aprecie a beleza e a diversidade da palavra de Deus, sabendo que cada estilo foi perfeitamente guiado pelo mesmo Espírito. Na nossa próxima lição, vamos tratar de um assunto importante sobre o cânon. Obrigado por sua companhia, que Deus abençoe em sua leitura e meditação na sua rica e multiforme palavra. Até a próxima.